Os Maquinistas está começando o seu podcast semanal sobre marketing esportivo, já chegando à nossa quinta edição e hoje com uma convidada para lá de especial, né, Jorge? Opa, é a Rosana Fortes do Strava. Ela vai contar para a gente como ela decidiu largar uma multinacional para se aventurar numa startup. Agora, antes da gente chegar nesse tema, Rosana, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é de interesse geral. O que é e como funciona o Strava? O Strava é hoje a maior comunidade esportiva do mundo, então tem muita gente que faz, obviamente, referência a ele como um aplicativo de traqueamento, né, das suas atividades, mas ele é mais do que isso. Então ele é uma grande comunidade esportiva que tudo começa através de um aplicativo que também tem a versão desktop, né, mas o mais conhecido é o aplicativo. Então, o Strava, claro que a maior utilização dele hoje é para traquear as suas atividades, então hoje são 33 atividades que estão no Strava, então, obviamente, as mais conhecidas são o ciclismo e a corrida, né? E acho que na sequência o triatlon, a própria natação sozinha, musculação, crossfit, yoga, enfim, todos os esportes de esqui, que obviamente não são tão conhecidos aqui no Brasil. E aí, basicamente, né, falando em linhas gerais, aí, o Strava ele consegue te entregar uma série de dados relacionados a essa sua atividade. Então, você aciona ele no momento que você faz a atividade. A forma mais legal de você ter o uso completo da ferramenta é você ter um relógio, né, para você jogar as atividades lá dentro. Então, um Garmin, ou um Apple Watch, ou um Polar, mas também, se você quiser usar, dependendo da atividade, se você quiser usar somente o celular, ligar a sua atividade direto no celular é possível. E aí a entrega de dados é super completa, desde potência, calorias, heatmap, todas as informações relacionadas a GPS, caloria, a sua atividade comparada com algum amigo, a sua atividade comparada com a sua comunidade ali, a sua atividade comparada com você mesmo. Então, se você fez aquele... Eu já estou até me estendendo aqui, né? Mas se você fez aquele mesmo trecho que você fez na semana passada, se você fez melhor ou não. Enfim, aí tem uma série de dados, assim, é um aplicativo muito rico na entrega de dados. E aí, além disso, que é um ponto que eu tenho trabalhado muito aqui, é o ponto de comunidade mesmo. Então, por mais que a pessoa não queira fazer uma atividade naquele dia, e aí quando eu falo atividade é fazer o exercício e depois fazer o upload dela, ele pode usar como comunidade, como um jeito de eu ver lá se você... né, se o Jorge fez hoje lá uma atividade, se um atleta profissional que eu sigo, o que ele fez hoje, é um jeito de eu me inspirar e me dar mais energia para sair da cama e fazer alguma coisa. É basicamente uma rede social. Exato, exato. Então, aquele mesmo movimento que a gente tem, né, que o brasileiro adora, da gente acordar e já ligar o telefone para dar aquela checadinha. Acho que a ordem cronológica nossa é mais ou menos: primeiro checar o WhatsApp, depois entrar no Instagram, no feed do Instagram, para dar uma olhadinha. O que a gente quer muito é educar o nosso consumidor, o membro do Strava, o atleta, a ter também esse hábito de consumir informação dentro do Strava. A gente tem um clube lá dentro, que é o Strava Brasil, que a gente lançou em dezembro, que hoje está com já 41 mil pessoas participando, e a gente cresceu de uma maneira super orgânica, sem fazer absolutamente nenhum tipo de mídia. E a gente tem uma série de colaboradores super legais que escrevem. É um conteúdo muito rico para ser consumido. Então, você está lá, quer ler um artigo do Pipo Garneiro sobre como é que ele começou na bike, quer ler um artigo da Paula Narvaez falando um pouco sobre os planos dela de 2020 de corrida, que estão, né, sendo um pouco repensados. Enfim, tem assunto para tudo que é gosto. Tem até receita de comidinhas saudáveis, enfim, tem muito conteúdo bacana. Aí até em cima do que você comentou, né, sobre tudo que o Strava também tem como proposta, e uma das principais é essa construção de comunidade. O Strava, ele tem conseguido criar um sentimento mais humano na utilização da plataforma e no relacionamento dessa comunidade entre si? Eu acho que você tocou num ponto super importante mesmo, que eu tenho conversado bastante com as pessoas que trabalham comigo, né? Acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, se a gente trouxer
para a realidade do Brasil, a gente está falando mais ou menos do dia 14, 15 de março, né? Foi quando começou o nosso lockdown aqui, enfim, do jeito que foi no Brasil, mas 14, 15 de março. Então, eu acho que com certeza é um jeito da gente acabar comparando assim, os atletas profissionais dos amadores e deixar eles mais ou menos no mesmo bolo, né? Porque tá todo mundo em casa. Então, o atleta profissional que tinha acesso àquela super raia olímpica, que nadava, que pedalava, que ia para a ciclovia, ou para a estrada, ou para, enfim, onde quer que ele esteja no Brasil, para fazer lá o treino dele de 150K, ele está tendo que se adaptar agora a uma realidade de treino indoor, né? Para quem tem a sorte, né? E a graça de ter um rolo, né? Uma bicicleta estacionária aí em casa. Acho que está todo mundo mais ou menos no mesmo barco. Então, quando a gente, por exemplo, lança usando a plataforma, né? Que é parceira nossa do Zwift, um pedal, todo mundo junto, fazendo um pedal com o Thiago Vinhal, que seria um pedal que ele faria só com os atletas super elite profissionais, os top 5, top 10 do mundo, e ele está chamando toda a comunidade para incentivar ele. É isso, é humanizar, é exatamente isso que você acabou de falar, é humanizar o esporte, né? Trazer o atleta profissional mais para perto da realidade do atleta amador. E quando ele termina, né, há 2 finais de semana atrás, quando a gente fez o primeiro meetup aí do Zwift, acabou o meetup, ele mandou uma mensagem para mim, ele fez um FaceTime comigo e falou: Rô, nossa, que legal, assim, porque eu hoje acordei meio para baixo, assim, meio desanimado, dificilmente eu faria esse pedal, sabe, acho que foi, sei lá, 180 quilômetros, e com certeza foi a força da galera, e todo mundo me incentivando, e eu pedalando, e a galera mandando mensagem, que me fez chegar até o final. Então isso eu acho emocionante, assim, né, o esporte agregando, né, trazendo união. E acho que a gente traz também, né, através de conteúdo, através desses pequenos eventos que a gente ainda consegue fazer à distância, a gente traz um pouco dessa energia, né, que infelizmente a gente não consegue ter com a aproximação, com aquele, sei lá, high five, abraço que a gente tem, né, que o brasileiro adora socializar, né, quando eu tenho que contar para um estrangeiro um pouco sobre a realidade das assessorias que a gente tem aqui no Brasil, de corrida, de triatlon, de bike, do que quer que seja, eu conto para eles. Ninguém entende isso, né? Ninguém entende, né? Já na minha época, lá na Nike, eu tinha que traduzir isso. Eu fazia aquelas visitas que a gente chamava de retail tour, então, né, os gringos chegando para visitar a loja, na época, no Rio de Janeiro e tal. E aí a gente andava pela praia e eles viam aquelas tendas, né, montadas, uma atrás da outra, e eles perguntavam: Rosana, o que é isso? Assim, bandos, né, de tenda, e eu dizendo: são os meeting points das assessorias. Mas o que é uma assessoria? Até difícil traduzir, porque a gente fala running club ou cycling club, mas não é um clube. É um clube, mas não privado. É um clube. É um clube privado. Então, exato. E aí eu contando para eles: não, você paga uma mensalidade para ser parte desse environment aí, desse ambiente. Mas você paga, mas paga para quê? Aí paga para ter uma planilha, para ter, obviamente, uma assessoria, né, que vai te guiar nos seus treinos. E aí eles ficavam explorando esse tema, mas fala mais sobre isso, uma planilha, você paga, quanto é? E quando eu trazia realmente para a realidade de que muitas assessorias, né, são, sei lá, $100, $150, eles caíam para trás, assim, né? Então, e é muito importante ressaltar que, mais do que isso, obviamente, né, tem toda a parte educativa dos educadores, né, físicos, de planilhas e de coach mesmo, mas tem uma coisa que é muito da nossa realidade brasileira e que a gente está sentindo muito falta agora, que é a parte social, que é muito forte aqui no Brasil, né? Então, você, né, aquela brincadeira que a gente fala, né, se não subiu no Strava, o treino não foi feito, né? Se não tirou aquela fotinho, o treino não está pago. Assim, acho que é uma característica um pouco nossa, né, talvez latina, né, acho que eu nunca explorei tanto assim o mercado todo, talvez, não sei, outros grandes países aqui, Argentina, México, acho que a Argentina é bem parecida, Chile, mas acho que é uma coisa um pouco nossa, assim, da gente gostar de correr em bando, sabe, em grupo, né, então, né, os clubes de corrida, né, então acho que trazendo um pouco para a nossa realidade, é isso que a gente tem sentido falta e a gente está tentando humanizar através de todos os touch points possíveis, seja através de um
uma entrega de conteúdo dentro do Strava Brasil, do nosso clube, seja através dos meetups do Zwift e outras ações que a gente tem feito, como os desafios. Então, é uma forma da gente incentivar o atleta a ter um objetivo. Já que o objetivo das provas foi tirado, né, temporariamente agora do papel, né? Então, primeiro semestre estava super aquecido com provas, né? Então, Boston, Londres, Porto Alegre, Tóquio, as próprias Olimpíadas, né? Toda vez que você acorda, liga a televisão e está lá um esporte olímpico, dá aquela vontade, né? De, nossa, putz, a galera competindo ali, né? A ferro e fogo, vou sair hoje para fazer a minha entrega do meu treino. Então, já que a gente, enfim, na nossa realidade atual, a gente não consegue ter as provas, né? As provas de Floripa, todas elas ou canceladas ou postergadas para o segundo semestre, os desafios, eles cumprem, obviamente, um papel diferente, mas é um papel também de incentivar a comunidade, né? Então, é onde a gente estabelece um goal, um objetivo, seja ele um acúmulo de quilômetros ou faça toda semana 3 exercícios e suba, né, no Strava, e as pessoas vão perseguindo isso e é super bacana, né? Então, e obviamente com todas as restrições, né? Sempre chamando muita atenção para você seguir as restrições da sua cidade, do seu estado, do seu país, né? Então, a gente hoje está falando aqui, por exemplo, no dia de hoje, eu falando com as pessoas da comunidade, né? A gente tem um grupo dos atletas do Strava, tem a Tati mora em Campo Grande, e ela falou que lá em Campo Grande as restrições já são muito menores hoje do que no Rio, do que em São Paulo, por exemplo, né? Acho que no Sul também, Rio Grande do Sul, eu tenho família lá, Santa Catarina, você hoje já começa, né? Enfim, aí, sem colocar a minha opinião aí, se está certa, se está errada, mas você já consegue poder sair e fazer uma hora de exercício, né? Então, por isso que a gente sempre chama atenção na hora da comunicação. Não esqueça de seguir as regras, né? A regulamentação, tudo que é falado aí pelos dirigentes aí do seu estado. E até em cima do que você comentou, Rosana, sobre desafios, né? Teve um determinado momento que você falou, quando você estava na Nike e tal. O que, se você pudesse dar uma pincelada, né, para o nosso ouvinte, um pouquinho sobre a sua carreira e o que te motivou a aceitar o desafio Strava. Conta um pouco para a gente. Claro, super. Bem, eu não sou tão novinha assim, né? Eu tenho mais de 20 anos, né, de carreiras, né, de profissão nessa área de marketing, né? Então, a minha formação é economia e administração de empresas, mas eu fui fisgada aí por essa veiazinha de propaganda há bastante tempo. Comecei minha carreira na Coca-Cola, fiquei lá mais de 5 anos, né? Foi meu primeiro grande emprego, assim, né? Então, onde eu entrei como uma estagiária e saí como uma gerente. Depois da Coca-Cola, eu tinha muita vontade de conhecer um pouco os bastidores da publicidade. Então, eu trabalhei em várias agências. Então, ainda muito nova, eu me mudei para São Paulo para trabalhar numa agência que na época era muito pequenininha, que hoje é bem grande, que na época se chamava fulano.com, e hoje é FBIS, é uma agência grande. Trabalhei tradicional Fulano. Aí que depois virou FBIS, né? Hoje parte de um grande grupo. Trabalhei na Cubo, né? Na Cubo CC, trabalhei na Ogilvy, então na agência Clique, né? Que é um berço da publicidade digital. Na Clique eu fiquei também durante quase 5 anos. Trabalhei muito tempo, acho que 5, 6 anos com mobile marketing, na Hands. Então, quando a gente falava em publicidade no Palm Top, né? Acho que metade das pessoas que vão ouvir isso não vão nem saber o que é. Então, corre lá no Google e dá um Google lá, o que é um Palm Top. Eu sei o que é um Palm Top. Então... Eu não sou tão novinho assim. Pois então eu era daquela época, assim, né, de Palm Top, que a coisa mais avançada era publicidade no BlackBerry, né? Então, trabalhei na Hands, trabalhei em veículo também, no extinto Jornal do Brasil, lá no Rio. Enfim, acho que eu tenho uma trajetória bem diversificada. E aí, há exatos 9 anos atrás, eu estava bem de saco cheio, assim, da vida publicitária em agência, né? Então,
Admiro muito meus amigos marqueteiros, publicitários que trabalham em agência, mas eu estava querendo voltar a estar do outro lado da mesa, assim, ser a cliente, ser um pouco mais, né, dona da estratégia. E aí eu estava empregada, e aí eu fiz um exercício bem interessante, assim, né, que eu acho que é mais fácil a gente fazer realmente quando a gente está empregada. Eu estou empregada, né? Então acho que não tem aquele desespero, assim, mas eu estou a fim de mudar. E aí, antes de procurar qualquer tipo de mentoria, eu fiz um exercício que foi fazer uma lista, assim, dos top 10 lugares onde eu desejaria trabalhar. E os 3 primeiros lugares, encabeçando a minha lista, eram todos relacionados a esporte, né? Eu sempre quis trabalhar no mercado esportivo, né? Então, e mais puxando a sardinha para a corrida, né? Eu não sou uma grande entendedora de futebol, por exemplo, né? Eu assisto, curto, mas não sou uma grande torcedora, assim, sabe, de carteirinha. Se você perguntar qual é o meu time, enfim, aquela que tem 2 times. Quem tem 2 times não tem time nenhum, né? Então, sem querer totalmente puxar a sardinha para nenhum lado, mas quem encabeçava a minha lista era a Nike mesmo, né? Então, eu falei, tudo bem, não tenho nada a perder, e aí fiz aquela trajetória, né, básica de quem está procurando contatos. Eu fui para o LinkedIn, e aí dei lá na busca lá um Nike, e vi que eu tinha algumas pessoas conhecidas e que trabalhavam lá. A pessoa mais conhecida que trabalhava lá era um ex-colega de Coca-Cola, que eu nem tinha muito contato com ele, porque na minha época de Coca-Cola, ele tinha se mudado para a Coca-Cola da Espanha. Mas aí eu fui bem cara de pau, mandei um e-mail para ele, e foi bem legal e bonito, que eu ressuscitei esse e-mail há alguns meses atrás, quando eu pedi para sair da Nike, e mandei para ele, assim, para agradecer. E falei, o nome dele é Norte Pool. Norte, tudo bem? Lembra de mim, Rosana? Putz, estou super afim de trabalhar com vocês aí na Nike. E ele foi um querido, assim, conseguiu uma entrevista, assim, na época com o diretor de marketing. E é isso. E aí eu tenho, acho que um pouquinho de uma veia vendedora também, e comecei lá a vender meu peixe. E esse processo demorou, julho, agosto, 4 meses, assim. E eles, não, olha, incrível, adoramos conhecer você, mas não tem uma vaga agora. E aí teve uma grande coincidência, assim, que na mesma época eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu nem lembrava que trabalhava na Nike no Rio, dizendo que ela estava mudando de área, e que a área dela, que era a gerência do escritório lá no Rio, ia ficar vaga. Aí eu voltei para o diretor de marketing e falei, olha, coincidência, eu recebi esse e-mail. E olha, apesar de eu morar em São Paulo, eu sou carioca. E se você me falar, vai para o Rio para me ajudar a fazer todo o setup para Copa do Mundo e Olimpíadas, né, nessa época, isso foi em 2012. A gente já sabia que Copa do Mundo e Olimpíadas iam ser no Brasil. Eu falo para você, vamos embora, né? E faço mala. Acho que hoje seria diferente, né? Eu não tinha filho, não era casada, agora muda tudo. Muda bastante, né? Mas enfim. Mas, Rosana, você tocou, acho que num ponto legal, e muita gente, às vezes, está ouvindo e querendo entender um pouco isso. Tem que ter cara de pau, tem que se jogar mesmo e falar, beleza, eu quero aquele objetivo, eu vou atrás. E você tocou num ponto que, para mim, é essencial. Todos nós temos que ter um pouco de vendedor dentro da gente, né? Total. Acho que é super importante. Acho que essa minha veia vendedora, a nossa, né? A gente exercita todo dia. Quando a gente vai se vender, né? Quando a gente vai vender um projeto, todo dia quando eu vou fazer de uma forma, obviamente, né? Menor, menos estruturada, nem menos estruturada, porque eu sou bem organizada, assim, nas minhas apresentações, mas todo dia que eu vou fazer uma videoconferência com os meus chefes globais e eu preciso apresentar um projeto, não deixa de ser um pitch, não deixa de ser uma venda de um projeto, né? Na hora que eu vou apresentar, pedir orçamento para alguma coisa, é uma venda. Então, eu acho que todo marqueteiro tem uma veia vendedora bem aguçada, assim. E deu super certo. E aí, só para finalizar, eu consegui, talvez
sendo, né, bem transparente, até para interessante isso para quem está ouvindo a gente, mas eu tenha andado algumas casas para trás, né, falando um pouco de remuneração, de tamanho da vaga. Então, eu andei algumas casinhas para trás, mas eu aceitei porque eu falei, não, isso é um sonho, trabalhar na Nike, estou super feliz e tenho certeza que, enfim, as pessoas não me conhecem, eu vou mostrar meu trabalho aqui, já eu corro atrás, assim, né, de uma posição mais legal. E aí eu fiquei lá durante quase 8 anos, né, e aí ano passado fiz essa mudança. E aí, contando um pouquinho para vocês da mudança, eu estava achando que já era hora de mudar mesmo, né? 8 anos é bastante tempo, né? 7, quase 8 anos, bastante tempo. Eu queria continuar nessa área do esporte, e mesma coisa, assim, trabalho numa das empresas mais legais do mundo, estou num cargo super legal, né? Meu último cargo na Nike foi liderando lá a área digital, né? A operação de e-commerce, né? Todos os touchpoints digitais, mas eu já tinha passado também pela categoria de corrida, né? Então, que era a minha paixão. E aí vi uma vez, né? Não foi nenhum headhunter que veio atrás de mim, eu vi a vaga do Strava, fiquei super interessado. O Strava sempre foi uma marca que me chamava muita atenção, o trabalho que eles faziam. Dentro da Nike, obviamente, era um benchmark, assim, né? Então, acho que o maior concorrente do aplicativo da Nike, né, é o Strava. Eles têm, acho que, objetivos bem distintos, mas, obviamente, alguns bem similares, né? Então, e foi isso, apliquei, foi um processo bem concorrido, então foi um total de quase 1.200 candidatos, gente pra caramba. E eu fui indo, e eu ia super confiante, assim, eu não tinha muito tempo para ficar fazendo entrevista fora da Nike. Então, eu dava aquele meu jeitinho na hora do almoço, ia para uma sala fechada, lá fazia, né? Enfim, acho que todo mundo, quando está no processo, acaba tendo que reservar um tempinho. E acho que eu mostrei bastante confiança e conhecimento, né, pelo mercado esportivo e pela comunidade de atletas do Brasil, né, que eu já vinha trabalhando com isso há bastante tempo. Qual é o papel, né, teu como country manager no Brasil? Enfim, qual é a importância que o Brasil tem para o Strava? E aí, falando um pouquinho desse teu dia a dia dentro do Strava. Eu acho que a figura, né, do country manager é um grande maestro, né? Então, obviamente, acho que com uma veia mais marqueteira, mas tem, obviamente, uma veia de negócios, né? Eu tenho que estar preparada para responder sobre qualquer assunto, seja ele uma reclamação de um consumidor, um assunto de customer service mesmo, um assunto técnico, um assunto de negócios, uma dúvida sobre a plataforma. Eu tenho que estar, né? Eu tenho a Media Guide, uma agência incrível que me ajuda, né, a fazer todo esse trabalho. Mas eu tenho que estar preparada para responder sobre tudo. Mas, essencialmente, o trabalho é um trabalho de comunidade. Assim, é um trabalho de eu mostrar para o brasileiro, né, para o atleta brasileiro, que já está dentro do Strava. Então, esse é um ponto bem importante. Assim, a plataforma ela já está super bem conhecida, né, com um trabalho muito bem feito aqui no Brasil. Então, a gente tem quase 7 milhões de brasileiros já na comunidade. A gente já passou em janeiro o número de 50 milhões de membros no mundo, onde 6,5, esse número obviamente já está desatualizado com esse número de janeiro, então vamos arredondar para quase 7 milhões de brasileiros participando do Strava. Então a gente está entre os top 3 países, Brasil, Inglaterra, que só abrindo parênteses agora está passando por um boom absurdo de esporte, né? Super interessante. Esse boom é pré ou é durante o lockdown mesmo? Durante, assim, absurdo. Eles estão crescendo absurdamente e tem uma sorte, né, para eles. Eles têm, né, não sei se vocês têm acompanhado, mas eles têm medidas menos restritivas de circulação, o que ajuda muito, né? Então, né, diferente da gente aqui, você sai para correr ou pedalar, obviamente, as pessoas da comunidade não estão curtindo, né? Porque
poxa, fica em casa, né? Não custa nada, você vai estar ajudando o profissional da saúde e a própria comunidade. Mas lá na Inglaterra, as medidas são menos restritivas, não existe nenhum tipo de multa, como na Espanha, como na França, e eles têm, se não me engano, até alguma coisa como 1 hora por dia para fazer exercício. Como isso é medido, não tenho a menor ideia, mas o que está acontecendo lá é que muita gente que estava na plataforma e que não usava há muito tempo, porque obviamente, né, quando a gente fala de 6,5, 7 milhões de brasileiros, a gente também passa por isso. Tem muita gente que fez em algum momento da vida o download do aplicativo, mas parou de usar. Qualquer aplicativo tem isso, né? Quando a gente fala em digital, a gente acaba contando com todo o número de downloads, mas a gente tem muita gente que... Confesso que eu sou um desses. Então vamos ressuscitar você aí. Vamos voltar você para a base. Mas eu estou sendo um exemplo que na quarentena eu passei a praticar muito mais esporte porque eu não tenho deslocamento. Então sobrou um pouco mais de tempo. E aí eu estou fazendo bastante esporte, muito mais do que eu estava legal. fazendo em casa. Não, esse ponto é super importante, Eric. Assim, o deslocamento, né, o commute é um dos pontos principais da ferramenta, tá? Então, usar o Strava para comutar mesmo, para ir da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Isso é super forte dentro do Strava. Então é isso, assim, a figura do Country Manager é um grande maestro para tudo relacionado às atividades que a gente faz por aqui. Então, desde a escolha de um grupo de atletas para representarem a marca, né? Porque eu sou a Rosana aqui do outro lado da mesa, marqueteira, mas não sou eu que tenho que aparecer. Então, o que eu faço, né? O trabalho que eu faço é dar voz para esse grupo de atletas. Então, a gente tem hoje cerca de 20 atletas. Eu falo com eles absolutamente todos os dias, através de um grupo que a gente tem, e eles são super ativos, eles são quem né? Eu passo a informação para eles, novas funcionalidades, desafios, encontros, eventos, eu passo a informação para eles e eles me ajudam passando a informação para a comunidade. Isso é um pedaço do trabalho. Outro pedaço, obviamente, é o trabalho que a gente faz com os veículos de comunicação, como vocês, né? A gente está sempre enviando os releases, fazendo o refresh aí de novas funcionalidades. Então, tem muita coisa bacana, assim, eu não era, né, ano passado, eu não era uma heavy user do Strava, porque eu brinco dizendo que era como se fosse trabalhar na Nike com tênis Adidas, né, então eu não podia usar muito, mas eu, obviamente, assim, eu sou uma pessoa muito engajada no esporte, acho que eu faço alguma coisa todo dia, né, então eu estou bem ativa aqui, né, desde que eu entrei para a empresa, e tem muita funcionalidade bacana. Você pode relatar para a gente quais os impactos da pandemia para o Strava, sejam impactos positivos, como você mencionou, né, sobre a própria Inglaterra, e outros impactos também, como vocês estão lidando com esse momento? Eu acho que existe uma diferença bem grande assim do que cada país vive, né? O momento de cada país, né? Então, um país que tem as medidas de restrições da circulação, muito, muito grandes, né? Como a própria França, por questões óbvias, Espanha e Itália, obviamente, né, a gente vê isso em dados que o número de atividades ele tem que, né, cair. As pessoas não estão conseguindo sair de casa, mas o número de atividades nos países onde as pessoas ainda podem sair de casa absurdamente aumentou, né? A gente não tem aberto muito esses dados, né? Porque a gente acaba achando que parece um pouco querer take advantage, né? Tirar proveito tirar proveito de um assunto que é muito delicado, né? Tirar proveito de um momento de doença, né? A gente vai soltar mais para frente algum tipo de pesquisa relacionada, mas que as pessoas querem se sentir mais saudáveis, sabe? Se sentir mais saudáveis. Então, isso é muito forte. Então, essa coisa de você ver nos países com as restrições um pouco mais frouxas, né? Elas indo para a rua e se exercitando, acho que essa é a principal razão. E aí a gente, na outra mão, né, a gente tem as atividades indoor, que esse é um ponto muito interessante, que o brasileiro, acho que hoje explora muito pouco, por razões óbvias, né? A gente tem um clima maravilhoso aqui no Brasil.
Então, a gente não tem a necessidade de se trancar em casa e ficar fazendo exercício. O inverno mais rigoroso que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tem aquela nevinha, uma vez ou outra, que sai no jornal, no noticiário, mas não é nada, né, que as pessoas fiquem trancadas em casa, né? A gente tem um inverno considerável aqui em São Paulo, mas você consegue botar um manguito, uma manga comprida e treinar. É um pouco sofridinho, dá aquela preguiça de sair da cama, mas você vê lá os parques cheios, a USP cheia, lá no Rio de Janeiro as praias, mas a gente sai. Enquanto nos países nórdicos, né, mas até no sul mesmo, né, da Europa, mas imagina, né, lá na Noruega, na Suíça, Suécia, frio danado, eu acho que está todo mundo mais acostumado a durante um período X do ano, né, inverno, já ali a beiradinha, também o finalzinho do outono também, a fazer exercícios em casa. Então, tudo isso é muito novo para a gente, né? O equipamento, eu tenho certeza, eu não tenho esses dados, mas a venda de equipamentos de pezinho, colchonete, deve estar eu estou nesse bolo. Acabei de comprar, fiz uma compra grande agora de pezinho, colchonete, enfim, de vários equipamentos para eu ter em casa. O próprio rolo, né? A gente, né, para quem não sabe, né, deixar a bicicleta parada no lugar, o potencímetro, tudo que faz com que você consiga fazer um pedal dentro de casa, é um equipamento muito caro, sabe? Não é nada democrático, né? Então, os modelos mais simples têm custos, talvez, que não sejam possíveis para grande parte da população. Então, a gente não está falando aí de uma super democratização. Por isso que é super bacana quando a gente vê esse movimento das lives, né? Da galera se ajudando, como é que você afasta o sofá da sala e faz ali um workout rapidinho, né? Usando uma cadeira, usando um galão de água, enfim, tem coisas super criativas aí que a gente está vendo na internet. Mas é isso, assim, acho que as coisas positivas que a gente tem visto, né, pela comunidade é a criatividade geral, né, da comunidade, como é que está todo mundo se ajudando, com inspirações de como é que você consegue se manter ativo nesse período de quarentena, seja num quarto e sala ou numa casa maior, os afortunados aí que moram numa casa com um gramadinho. Então, a criatividade da comunidade é bem interessante. O aumento nas atividades indoor também é alguma coisa que a gente tem visto. Tem um grau de diferenciação muito grande de país para país, né? Levando em conta tudo isso que eu falei. Alguns países mais preparados para você, né? Todo mundo tem muita gente que tem esteira dentro de casa. Isso, aqui no Brasil, eu não tenho tantos amigos que têm esteira dentro de casa. Né? E quem tem, a esteira virou cabide há muito tempo. Né? Faz tempo, a esteira está desatualizada e virou cabide faz tempo, né? Exato. Então, tá todo mundo resgatando. Aquela esteira, quem conhece alguém que aluga uma esteira? Então, e a gente, acho que tem se ajudado, assim, muito como comunidade, né? Dando dicas, os próprios desafios. E como lado negativo, acho que não posso deixar de falar que tem muita coisa legal que está no papel ainda, que a gente faria nesse primeiro semestre e que a gente teve que adiar. Mas nada que impeça a gente de voltar ativa, né, nos próximos meses. Eu acho que ainda tem uma coisa muito obscura, assim, né? Porque quando a gente fala vamos falar um pouco sobre as competições de corrida e de ciclismo. É muito difícil você manter a distância de 2 metros, né? Então, por mais que a gente esteja falando de postergarem as provas, daqui a poucos meses, né, a gente ainda vai ter o assunto pandemia. Então, é muito difícil, né? Eu acho que eu estava falando sobre isso ontem com gente do trabalho, com amigos, talvez num jogo de futebol, um jogo de vôlei, basquete, uma competição de rugby, sei lá, você consegue ter medidas mais restritivas, né? Você bota uma pessoa sentada num lugar e aí pula 3 cadeiras para ter a outra pessoa, ninguém entra todo mundo de uma vez, para ir lá pegar uma bebida no bar só. Enfim, acho que você consegue fazer medidas restritivas. Já numa competição de corrida ou ciclismo, é quase impossível. Como é que você vai largar o povo todo lá na largada da corrida sem ter com essa coisa do 2 metros de distância, respiração, correr de máscara,
Então, acho que esse assunto ainda é muito, né, incipiente, aí a gente vai falar ainda muito sobre ele. Mas tem muita coisa bacana que a gente ainda quer fazer com relação a eventos presenciais, físicos, e que eu tenho certeza que já já a gente consegue tirar do papel. A sensação que eu tenho é que todo mundo vai querer sair na rua para correr, assim que tiver mais segurança disso. Vocês já estão meio que olhando isso? A gente já está olhando, então, todo dia existe um documento mãe, assim, no Strava, que a gente atualiza todo dia com as notícias de cada país, até para ir comparando, né? Até porque tem o time de BI, de Business Intelligence lá, que fica cheio de dados, mas eles não estão aqui no país. Para isso que serve também o Country Manager, né? Rosana, a gente está vendo crescendo o número de atividades outdoor. E aí, liberou o lockdown? Aí eu vou e abasteço o time com as informações. A gente vai ver um movimento, né, das pessoas voltando. Acho que está todo mundo... acho que mais do que nunca a gente vai supervalorizar aqueles 5 quilômetros marotos aí que todo mundo achava uma besteira, correr aqueles 5Kzinho, corri uns 5Kzinho, nossa, que incrível, aqueles 5K, né, que você não precisa fazer indoor na esteira. A gente vai ver, acho que um movimento bem grande, acho que de pessoas mais atentas, né? Eu confio muito nisso, mais atentas à prática, né, do exercício físico, né? Apesar do, assim, o Brasil já é um país muito ativo, né? Mas eu com certeza acho que as pessoas vão querer ir para a rua logo. Com relação às provas, eu tenho sido bastante procurada pelas organizações de prova, porque existe, né, a coisa toda das corridas virtuais. Como é que a gente pode ajudar os organizadores de prova a manterem a energia da comunidade? Então, a gente vai, né, acho que lançar nos próximos meses os desafios virtuais relacionados aí a algumas provas conhecidas do Brasil. Esse é um lado do Strava, que é um lado de business, né? Então, quando a gente faz os desafios com marcas envolvidas, isso é um lado de business. Então, existe toda uma negociação. Então, a gente está falando sobre isso paralelamente com alguns organizadores de prova. Mas eu acho que aos poucos, né? É tudo muito novo para a gente, né? Mas aos poucos a gente vai vendo as coisas se normalizando e, enfim, talvez essa questão das provas, de muita gente junto, a gente vai ter que espaçar mais o calendário, porque se a gente pegar hoje, eu vi algum blog esses dias aí que se tudo que não aconteceu no primeiro semestre passar para o segundo semestre, tem corrida todo dia, né? Tem corrida, tem competição todo dia, o que acho que não vai ser possível, até pelas próprias restrições das cidades, dos estados, né? Então, toda vez que existe uma corrida de rua, por exemplo, aqui em São Paulo, tem vias fechadas, mexe com a cidade, mexe com o trânsito. Então, eu acredito que não vai ser esse oba-oba todo, né? Eu sou uma grande entusiasta das corridas de rua. Eu participo sempre que eu posso, de todas. 5, 10K, 21. Eu sou a rainha do 21. Adoro uma meia maratona na rua. Então, meu Deus do céu, eu só fiz 2. Eu não quero isso para mim, não. Eu já fiz 10, 16 tá bom. Eu já fiz mais de 100. Nossa. Então, eu adoro. Então, sou uma grande entusiasta e estou me colocando muito à disposição também dos organizadores para ver como é que a gente consegue ajudá-los. E tem também os lados de funcionalidades do Strava, né? Que a gente acaba... que a gente não sabia, né? Obviamente ninguém sabia, né? Se pudesse adivinhar. Mas a gente, por exemplo, lançou há um mês atrás... acho que a funcionalidade mais legal dos últimos tempos, chamada Rotas, Routes, né? Rotas. Super legal. Eu tinha um plano audacioso, assim, de colocar ela como top of mind aí de todo atleta, né? O que é a funcionalidade? Basicamente, é uma funcionalidade muito legal para você usar onde você estiver, mas muito legal para você explorar novos lugares. Então, por exemplo, cheguei num lugar que eu quero fazer aquele minha corridinha de 10K, mas não tenho a menor ideia para onde eu vou, aonde. Perfeito. Eu coloco lá no Strava a funcionalidade de rotas, o tipo de piso que eu quero, se eu quero correr no cimento, na terra, a quilometragem ou o tempo, quero correr 1 hora, quero correr 10K, e ele me dá pelo menos 3 rotas. E essas rotas são baseadas em mais de 1 bilhão de atividades que a gente já subiu no Strava, né? Então,
O Strava tem, acho que a maior base de dados do mundo aí de atividades esportivas. Então, baseado nisso, Rosana, baseado nesse lugar que você vai começar o treino, essas são as 3 rotas mais populares. Super legal. Só que como é que eu vou falar fantástico. sobre... Você não vai poder usar ela agora, assim, ela está disponível, mas você não pode usar. A gente fez o lançamento bem low profile, porque, obviamente, tem toda uma questão quase que ética, né? Nossa, ficar falando sobre rotas, sobre explorar novos lugares no momento que a gente precisa ficar em casa. Então, a gente fez o lançamento dela de uma forma muito one-on-one. Olha, essa é uma funcionalidade que, obviamente, a gente sabe que esse não é o momento ideal para falar sobre ela. Então, essa funcionalidade a gente quer explorar muito assim que possível, né? Uma funcionalidade super bacana também para quem quer pedalar. Então, enfim, estou bem esperançosa aí, mas acho que está todo mundo no mesmo barco, né? A gente está junto aí, tentando se ajudar de todas as formas. Como é que o Strava, nesse caminho, faz dinheiro? São basicamente 2 buckets, né? 2 pilares de remuneração. O primeiro deles é os assinantes, né? Então, que hoje se chama Summit, né? O grupo de assinantes do Strava, que recebem uma entrega de dados e funcionalidades muito mais rica. Você já vai ouvir sobre isso daqui a exatos um pouquinho mais de um mês e uma semana, a gente tem um grande lançamento aí para falar sobre isso, né? Então, adiantando um pouco para vocês, assim, todas as grandes novas funcionalidades do Strava que serão lançadas daqui para frente, elas vão ser lançadas no guarda-chuva dos assinantes. Então, o Strava ele existe há 11 anos e eu tenho bastante tranquilidade em falar sobre isso, né? Que a gente tem que pagar a conta também, né? Então, Por isso que eu fiz a pergunta. Exato. Não existe almoço grátis. Exato. Não existe almoço grátis. Exato. There's no free lunch. Então, a funcionalidade gratuita, ela continua a existir, assim como outros serviços, né? Então, o próprio Spotify tem uma versão gratuita também. Então, a gente continua com uma versão gratuita, mas o foco total da empresa agora é no assinante. Então, todas as grandes funcionalidades, as grandes vantagens serão para o assinante, né? Então, a gente tem um número muito ainda restrito de assinantes no Brasil, então a maioria das pessoas são da versão gratuita, e eu acho que um dos maiores culpados disso é o próprio Strava, assim. A gente nunca fez uma comunicação incrível sobre as vantagens de ser um assinante, sabe? Então, esse é o momento que a gente vai deixar muito claro o que eu ganho sendo assinante e qual que é a grande vantagem. A assinatura, né, ela é em torno de R$119, R$120, então não é nada absurdo por ano. Então, a gente está falando de um Starbucks por mês aí, não é tanto dinheiro assim. E o outro grande pilar, né, de remuneração do Strava é aquela parte que eu contei para vocês de Strava for Business, que é a parte toda dos desafios. Então, hoje, grandes marcas como Roca, Saucony, Lululemon, Red Bull, enfim, marca pra caramba aí, usam o Strava como plataforma de comunicação. Então, se a gente pensar friamente aqui, que uma prova, não uma maratona, né? Uma maratona a gente vê 40, 50 mil pessoas, uma maratona, uma major, mas uma prova como uma prova de 5, 10K aqui em São Paulo, no Rio, nas grandes cidades, Brasília, Porto Alegre, ela reúne o quê? 5, 6 mil pessoas, né? Que já é um bom número, 5, 6 mil pessoas. Um desafio do Strava, sem grandes comunicações, ele reúne de 20 a 800 mil pessoas, né? Dependendo do desafio. A gente tem 2 desafios no ar hoje, um que é um desafio brasileiro chamado Em Casa, que fazendo pouquíssima comunicação, e a gente lançou ele 2 dias antes da data, então o desafio começou numa segunda-feira, a gente lançou ele no sábado, a gente conseguiu 18 mil pessoas participando. Então, 18 mil pessoas é muito mais gente do que a gente consegue levar para uma corrida de rua, por exemplo. O outro desafio, que é o Solidariedade, é um desafio global, que está hoje, eu nem sei o número de hoje, tá? Mas até ontem ele tinha quase 400 mil pessoas.
400 mil pessoas em um desafio. Quando você vai levar 400 mil pessoas para uma prova física? Então, digitalmente, através da plataforma do Strava, a gente consegue levar muito mais pessoas e a gente consegue ter marcas participando. E aí, só para quem está ouvindo a gente falando, mas como é que a marca participa? Então, a marca leva o nome do desafio, então, sei lá, por exemplo, Máquina do Esporte, Desafio Máquina do Esporte, corra 40K em um mês. Então, a gente pode fazer os desafios por tempo, por número de atividades, upload de atividades por semana, por quilometragem. E quando o desafio é finalizado, então, se você completa o desafio, no final você ganha uma premiação. Que aí pode ser uma premiação virtual, ou vocês vão decidir, né? Vocês que pagaram a conta, a Máquina do Esporte. Então, a gente quer que assim que a pessoa finalize o desafio, ela vá para uma página da Máquina do Esporte com uma premiação. Ó, você acabou de ganhar um ingresso para uma prova, você acabou de ganhar um meet and greet, um encontro com um atleta, você acabou de ganhar um QR Code para trocar por uma garrafinha de água na loja parceira, blá, 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 blá. Então, tem diversas maneiras da gente também, né? Ou vocês vão falar, não, Rosana, a gente quer só aumentar nosso database, nosso CRM. Então, eu posso levar para uma página da Máquina do Esporte e falar para todo mundo preencher um cadastro de vocês. Então, essa é a outra maneira de geração de receita do Strava. Como se dá esse processo criativo para a construção de novas funcionalidades? Quais equipes fazem parte desse processo criativo que desemboca no que o Eric comentou, né? A geração de receitas, né? Você pode passar para a gente rapidamente, assim, como se dá esse fluxo, essa construção para que novas funcionalidades sejam propostas, aliada à comunicação, entre outros pontos? Por favor. Não, super legal você estar falando sobre isso na semana que a gente está fazendo isso, né? Então, tem um processo muito interessante, assim. Eu não vim desse universo de tech, tá? Para mim, assim, é a primeira experiência que eu tenho trabalhando numa empresa com foco digital, tecnologia, né? Uma empresa à la Silicon Valley aí, né? Então, eu vim da indústria do varejo, né? De vender tênis. Então, bem diferente. Mas tem um processo muitíssimo interessante, que são as jams, que são as formas de você fazer o pitch de uma nova funcionalidade. Então, o Strava tem 200 funcionários. Essa semana que a gente está vivendo agora, começou na semana passada, essa semana e semana que vem, é o período onde todo funcionário, você pode ser inclusive remunerado por isso, você faz um pitch de uma ideia nova. E a sua ideia, ela sempre tem que começar por uma requisição de um usuário. Então, a gente recebe muitas requisições via ticket, né? Usuários comentando em redes sociais. Por que vocês não fazem isso e isso? Por que vocês não fazem? Eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo. A gente pega esse mar de voz do atleta, que isso é importantíssimo dentro do Strava. A voz é a do atleta. Né? Exato. Um baita brainstorm que já vem. Exato. E é muito legal, porque todas as apresentações que eu vejo, elas começam sempre com um print screen de alguma coisa que apareceu em alguma rede social ou na área de customer service, do atleta falando, eu gostaria de ver isso no Strava. Ou uma reclamação, pode ser até uma reclamação. Olha, não está funcionando direito isso, não está legal. E aí a gente vai e coloca isso na mesa, e aí existem áreas que lideram esses jams, né? Então, eu estou fazendo parte, por exemplo, de um jam, de uma sessão de apresentação de nova funcionalidade ligado a uma melhoria nos desafios, né? Então, por exemplo, os desafios hoje, eles são todos públicos, não existe desafio privado. Se eu tenho um clube dentro do Strava, se eu sou uma assessoria, vamos pegar uma assessoria conhecida aqui de todo mundo, uma MPR. Se eu sou a MPR e tenho o meu clube lá, MPR, dentro do Strava, e quero fazer um desafio só para os meus alunos, até para, óbvio, né, eles que pagam a mensalidade no final das contas, eu hoje não consigo, porque os desafios hoje, quando eles são lançados, todo mundo pode ver, eles são públicos. Então, eu estou dando só um exemplo de uma funcionalidade que pode fazer parte desse jam, né? Então, desse pitch aí por novas coisas que estão acontecendo.
Sensacional, sensacional. Eric, tô sentindo que você tá querendo mandar mais uma, né? Você tá ali com aquela vontadezaça de falar, né? Não, sabe o que eu ia falar? A gente está dando quase 1 hora já de papo. Coitado da Rosana, Meu! já separou, tem 2 crianças em casa. Nessa atual fase, o negócio não é fácil. Tem um carrinho passou aqui. A gente faz a nossa gravação, o pessoal não sabe, mas a gente se vê, né? O pessoal que está participando se vê. E a Rosana já mostrou aqui o carrinho do Mário, é isso, Rosana? Você está com o carrinho do Super Mario aí? Eu consegui colocar meus 2 filhos fora de casa, eles acabaram de chegar, começou o chororô. Não, então, o Jorge, você já pode falar. Fala a tua frase. Vale repeteco ou não? É que agora veio o momento George, Rosana. Tem o momento George no podcast Os Maquinistas. E normalmente eu pergunto para os nossos entrevistados, ainda mais com tudo que nós estamos vivenciando, né? Nesse momento, se você tem uma mensagem inspiradora, que inclusive você tem utilizado com a sua equipe também, e que você tem levado isso para a sua vida, e seja no aspecto familiar e profissional, e que você pudesse deixar para o nosso ouvinte uma mensagem inspiradora, pensando aí no momento e no futuro que se avizinha para todos nós. Acho que a mensagem que eu tenho passado para esse grupo de atletas que eu sou mais próxima, e, enfim, acho que para a própria família, para todo mundo que está aqui à minha volta, eu sou uma pessoa super positiva, sabe? Mas é de que tudo vai passar, com certeza, e que a gente vai ter bons frutos disso tudo, né? Então, óbvio, né? A gente está cansado de ligar a televisão e só ter notícia triste, mas acho que agora é o momento da gente ter um pouquinho de paciência, de determinação, e aguardar aqui os próximos meses, e acho que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e vai tirar, acho que, boas lições de tudo isso que a gente passou, né? Acho que valorizar mais a presença da família, valorizar mais aquele abraço de um amigo, a convivência, o brinde, sabe? Então, né, quanta gente está passando. Eu passei meu aniversário aqui nessa quarentena, o meu filho mais velho, meu filho mais novo semana que vem. Então, a falta que a gente está sentindo da convivência mesmo, né? Claro que assim, a convivência ao extremo com o marido, isso já virou piada na internet, né? Mas com o filho, mas e acho que de verdade assim valorizar, né? Enfim, a mensagem é valorizar a rotina. Às vezes a nossa rotina parece uma coisa tão óbvia, né? Acordar, tomar café, levar o filho para colégio, ou quem não tem filho, ir estudar, ou ir para o trabalho, e a rotina é incrível, gente. É uma rotina saudável, a gente agradecer todo dia que a gente tem saúde, né? Que a gente tem trabalho, isso é incrível, né? Tanta gente agora lutando, né, para se manter no emprego, pagar conta, profissionais liberais, microempresários. Então, eu sou super grata, assim, né, pela minha rotina e tô louca para que ela volte ao normal. E já a gente vai olhar tudo isso com bons olhos, né? Até porque acho que a gente precisa se preparar para, no futuro, viver de novo momentos chatos como esse. É isso aí, Rosana, muitíssimo obrigado pelo papo, muitíssimo obrigado pelas ideias, por nos contar um pouquinho do Strava, de como tá sendo tudo isso, que mexe exatamente com esse nosso dia a dia que a gente está falando, e acho que a tua mensagem final ela é perfeita. A gente também na máquina está tentando criar esse conceito, esse movimento, essa ideia que a gente está traduzindo numa frase que é o sairemos melhores. Né? A gente vai sair, e vamos ter que sair melhor, não tem como a gente achar que não vai servir para aprender, não vai servir para evoluir. É isso aí. Rosana, muitíssimo obrigado, foi um prazer recebê-la aqui no nosso Os Maquinistas, a nossa primeira maquinista participando aqui. A nossa primeira maquinista. Obrigada. Foi um enorme prazer, viu? Obrigada, pessoal, prazer foi meu e estamos juntos aí. Vamos nessa. Legal, um abração. Abraço. Eric, aonde que a gente encontra os maquinistas? A galera quer saber, Eric. É verdade, a gente esqueceu de falar disso enquanto a Rosana ainda estava com a gente, mas a gente encontra nas principais plataformas de tocadores de podcast, tem no Google, tem no Apple Store, tem no Spotify,
Eu vou conversar depois com a Rosana para ver se a gente também faz dentro do Strava, sei lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, tem onde e no YouTube também, né? Por incrível que pareça, no YouTube também, os maquinistas. A gente vai começar a subir agora os maquinistas também no YouTube. É uma das novidades deste segundo mês, se a gente pode dizer assim, do nosso podcast. E você sabe, diariamente, maquinadoesporte.com.br. Assine o boletim, curta, compartilhe, enfim. Consuma. Vamos lá, sempre consumindo com responsabilidade. Até a próxima semana, Jorge. Beijo, tchau.